Então, essas são as funções básicas do PPR-alfa que eu escrevi para vocês, tá? Agora vamos pensar o que aconteceria se eu fizesse um camundongo que não tivesse PPR-alfa, tá? Um camundongo nocaute. Eu tirei esse gene do camundongo, então ele não tem atividade de PPR-alfa nos tecidos de modo geral. O que vai acontecer com esse camundongo? Tá? Então, tem algumas situações aqui. Nesse trabalho, a gente tem um camundongo nocaute submetido a diferentes situações e que estou olhando especificamente para o fígado do camundongo, tá? Numa dieta normal, a gente não vê muita diferença, que macroscopicamente, esse aqui é o camundongo selvagem, tá? O camundongo tem PPR-alfa, por isso tem esse mais aqui. E esse camundongo que é o camundongo nocaute, tá? Menos. Então ele não tem. Parece ok, não tem muita diferença. Se eu dou uma dieta rica em gordura para esse camundongo, aí eu começo a ver a diferença aqui. Esse fígado aqui, se vocês compararem com esse, está um pouco maior. E uma cor está um pouco mais opaco, mas esse aqui está bem opaco. Tá vendo? Esse camundongo aqui dá para ver que ele está com o fígado mais gorduroso. Tá? Então ele está acumulando gordura no fígado. Tá? Se a gente corta esse fígado e olha no microscópio, a gente consegue ver. Então, numa dieta normal, a gente não vê muita diferença entre selvagem e nocaute. Se você dá uma dieta rica em gordura, tanto gordura insaturada quanto gordura saturada, você vê que a foto não está muito boa, porque o artigo é um pouco antigo, mas você consegue ver um pouco de vermelho aqui, são as gotas de gordura, mas essas gotas de gordura são muito maiores quando a gente olha no camundongo nocaute. Então ele está acumulando muito mais gordura no fígado. E o que é interessante, se eu faço esse camundongo fazer jejum depois dessa dieta rica em gordura, o camundongo selvagem gasta essa gordura que estava acumulada no fígado. Mas o camundongo nocaute não consegue fazer isso. Então, se você pensa de que o PPR-alfa tem uma função catabólica de degradar lipídio, quando você bota esse camundongo em jejum, ele não consegue mobilizar as gorduras, tá? Principalmente porque ele não está fazendo beta-oxidação. Ele não consegue usar gordura como fonte de energia. E aí, se a gente olha no geral do camundongo, tá? A primeira coisa que a gente vê nesse camundongo nocaute, se a gente deixa o camundongo em jejum, o camundongo selvagem tem um aumento da quantidade de ácidos graxos livres no plasma. Tá? Porque faz sentido, porque você começa a fazer lipólise. Então ele vai aumentar a quantidade de ácido graxo no sangue. Mas o camundongo nocaute, como ele não consegue fazer beta-oxidação, esses ácidos graxos acumulam. Então ele fica com um nível muito maior de ácido graxo no plasma. Tá? Por outro lado, se você olha o nível de corpos cetônicos, que são produtos da beta-oxidação intensa no fígado, se vocês lembrarem lá da primeira semana, o camundongo selvagem aumenta rapidamente a quantidade de corpos cetônicos no sangue. O camundongo nocaute não aumenta. Como ele não consegue fazer beta-oxidação, que gerar beta-oxidação intensa, ele não consegue gerar corpos cetônicos. Tá? E se a gente olha a quantidade de glicogênio no fígado, esse camundongo nocaute tem sempre menos glicogênio do que o camundongo selvagem. Porque como esse camundongo aqui, o nocaute, não consegue usar gordura como fonte de energia, ele acaba tendo que usar carboidrato, logo falta carboidrato para ele conseguir acumular como glicogênio. Então tem reservas de glicogênio menor. E aí o que acontece? Esse camundongo tem menos reserva de glicogênio, ele apresenta hipoglicemia mais rápido. Então esse aqui é o camundongo selvagem, se deixa o camundongo em jejum, tá? Que são horas depois de jejum. Se deixa o camundongo em jejum, a glicemia dele baixa, ele acabou de comer, a glicemia alta, a glicemia dele vai baixando, normaliza e ele estabiliza a glicemia. Certo? Esse camundongo aqui, nocaute, como ele não tem muitas reservas de glicogênio, a glicemia vai lá para baixo rapidamente. Então, depois de 15 horas de jejum, ele já tem uma glicemia significativamente menor do que o camundongo selvagem. Além disso, como ele não consegue fazer beta-oxidação de forma intensa, ele não consegue usar a gordura como fonte de energia, ele não tem muita energia no fígado para conseguir fazer gliconeogênese, que é um processo anabólico. Então, além dele não ter glicogênio suficiente para manter a glicemia, ele também não consegue produzir muita glicose no fígado, então a glicemia dele vai lá embaixo e ele fica hipoglicêmico. Se vocês lembrarem que eu falei lá um pouco antes na aula, o PPR-alfa tinha uma função importante em reduzir o catabolismo de aminoácidos. Então, é uma forma de a gente conseguir poupar, se vocês vão lembrar também, eu falei isso na primeira semana, é uma forma de a gente conseguir poupar os músculos, tá, durante um jejum prolongado. Você precisa usar
carboidrato para, desculpa, você precisa usar aminoácidos para fazer carboidrato, mas se você faz isso por muito tempo, você acaba fazendo muita proteólise muscular e perdendo massa magra. Então, depois de um tempo de jejum, quando os corpos cetônicos atingem níveis significativos, você diminui a taxa de catabolismo de aminoácidos, logo você diminui a produção de ureia no ciclo da ureia. Como esse camundongo ele não consegue usar, não consegue fazer beta-oxidação, ele não consegue manter glicemia, ele não consegue acumular corpos cetônicos, o PPR-alfa também não perde essa função de reduzir a produção de ureia para diminuindo o catabolismo de aminoácidos. Então, nesse camundongo aqui, se você deixa o camundongo selvagem em jejum, depois de um tempo, o nível de ureia dele diminui, porque ele está diminuindo o catabolismo de aminoácidos. Isso não acontece no camundongo nocaute. Ele continua fazendo catabolismo de aminoácidos e, consequentemente, vai acabar perdendo massa magra. Uma outra coisa, um outro fenômeno interessante que aparece nesse camundongo é como ele tem uma taxa catabólica menor, ele tem problemas de manter a temperatura, ele não consegue fazer termogênese direito. O PPR-alfa também está presente no tecido adiposo marrom, que é um tecido termogênico. Sem PPR-alfa, a capacidade de beta-oxidação do tecido adiposo marrom fica menor, logo ele não consegue manter a temperatura. Então, se deixa o camundongo alimentado, como ele está comendo carboidrato na dieta, ele consegue manter a temperatura dele à base de carboidrato. Se você deixa ele em jejum, agora ele passa a depender dos estoques de lipídio para conseguir manter a temperatura, continuar com a taxa metabólica do tecido adiposo marrom, a temperatura dele cai. Ele não consegue, também fica hipotérmico, ele não consegue manter a temperatura porque ele não tem capacidade de usar gordura de modo eficiente. E a taxa metabólica dele é menor, então se você mede um bicho alimentado, de novo, com carboidrato disponível da alimentação, ele consegue manter a taxa metabólica dele. Deixa o camundongo em jejum, o selvagem diminui a taxa metabólica, isso é normal, porque você parou de comer, mas o camundongo nocaute, ou seja, sem PPAR, como ele não tem capacidade de fazer beta-oxidação, a taxa metabólica cai ainda mais. E o que eu vou começar a mostrar para vocês o que acontece se a gente conseguir fazer nocaute em pontos específicos, tá? Aqui o fígado, que é talvez o principal ponto, o ponto central do metabolismo e o ponto onde PPR-alfa mais age, tá? O que acontece se você fizer um nocaute de PPR-alfa especificamente no fígado, tá? Então aqui eu tenho, nessas barrinhas, barrinha branca o camundongo selvagem, o I-type tá aqui. Na barrinha preta, o camundongo nocaute para PPR-alfa só no fígado. E na barrinha cinza, que eu acabei de mostrar para vocês, o camundongo nocaute para PPR total, em todos os tecidos. Tá? A gente consegue ver, se você mede a quantidade de gordura hepática, você também tem um aumento. Tá? Então, mesmo o camundongo, se você tira PPR só no fígado, acumula gordura no fígado. Tá? Faz sentido porque o fígado não consegue fazer beta-oxidação, vai acumular gordura. E você tem uma mudança no perfil de lipídios no plasma, tá? Então, se olha o colesterol total, está aumentado no camundongo sem PPR-alfa no fígado. Isso está aumentado o colesterol total, porque você tem um aumento de HDL total e um aumento de LDL total também. Então, o colesterol total e frações estão aumentadas no animal nocaute para PPR-alfa no fígado especificamente. Então, você tem um problema de acúmulo de gordura no fígado e dislipidemia. Como o fígado está acumulando gordura, você acaba tendo problemas relacionados à inflamação, necrose. Então, se você olha o índice de inflamação no fígado, o camundongo nocaute para PPR-alfa no fígado tem um aumento da taxa da inflamação hepática. Tá? E se a gente olha aqui, que é uma expressão de genes envolvidos com a ativação de macrófagos, eles também genes que estão aumentados ou diminuídos quando você tem a ação de inflamação naquele local, você vê que você tem uma mudança também no perfil de expressão. Então, esse gene aqui aumenta, por exemplo, comparando essa barrinha com essa aqui, você tem um aumento, esse aqui também, nós dois também aumenta e a ARG1 diminui. Tá? Então, você tem mudanças no perfil de marcadores de ativação de macrófago, indicando que o fígado, de fato, está mais inflamado. E se você lembrar da aula de diabetes, quanto mais inflamação eu tenho, mais resistência à insulina eu vou ter também. E o que acontece com os outros tecidos quando eu tiro o PPR-alfa, especificamente no fígado? Eu tenho uma mudança no resto do corpo, tá? Então aqui eu estou olhando genes envolvidos com a beta-oxidação. Então você tem, por exemplo, vou usar como exemplo aqui CPT1, tá? Que é a carnitina
palmitotransferase 1, que eu falei para vocês agora nessa aula, que é a etapa limitante da beta-oxidação, tá? Eu estou olhando aqui tecido adiposo marrom, coração, o fígado e o músculo, tá? Então, olha esse conjunto de barras aqui. O que mais interessa, então, são os últimos dois parezinhos de barra, tá? Então, o que é um animal? Nocaute para PPR alfa no fígado, tá? Em alimentado ou em jejum. Então, se vocês olharem aqui, quando eu pego as duas primeiras barras aqui, o camundongo controle, tá? O camundongo selvagem. Quando eu deixo em jejum, aumenta a expressão de CPT1 no tecido adiposo marrom, aumenta no coração, aumenta no fígado e aumenta no músculo. Faz sentido, se está em jejum, você vai aumentar a taxa de beta-oxidação. Quando tem o camundongo nocaute para PPR alfa no fígado, isso não acontece. Então o jejum é incapaz de aumentar. Isso mostra que PPR alfa está envolvido com a indução de CPT1 no jejum no fígado. Tá? Agora, se eu olho os outros tecidos, quando eu tiro o PPR alfa do fígado, os outros tecidos têm um aumento ainda maior da expressão de CPT1. Então, o tecido adiposo marrom, essa barra aqui é maior do que essa. Então, quando ele não tem no fígado, o tecido adiposo marrom tenta compensar, aumentando mais a beta-oxidação. O coração é a mesma coisa e o músculo esquelético é a mesma coisa. Então, quando eu tiro PPR-alfa do fígado, os outros tecidos tentam compensar, aumentando mais a beta-oxidação, né, nos tecidos extrahepáticos. Então, em resumo, como é que o PPR-alfa funciona, tá? Então, você tem, num momento de jejum, que vai funcionar basicamente, você tem lipólise no tecido adiposo, então você vai quebrar os triglicerídeos e liberar ácidos graxos. Entre os ácidos graxos vão ter ácidos graxos insaturados, que vão servir como ligante para PPR-alfa. E lá no fígado, que é o ponto central de regulação do metabolismo, PPR-alfa vai aumentar a beta-oxidação e a cetogênese, vai aumentar a gliconeogênese para manter a glicemia, vai modificar o metabolismo de sais biliares, que eu mostrei aqui para vocês, e ao mesmo tempo vai reduzir o catabolismo de aminoácidos e reduzir a inflamação. Tá? O que a gente tem no final aqui das coisas? Você vai ter um aumento no plasma de corpos cetônicos, um aumento da glicemia para manutenção da glicemia, uma redução da ureia, porque você tem uma redução do metabolismo de aminoácidos, e uma redução de proteínas envolvidas com a inflamação.